Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o painel econômico da América Latina e do Caribe. O nosso convidado é o Dr. Carlos Mussi, ele é o diretor do escritório da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, aqui no Brasil. Participa do programa a jornalista, minha colega Tânia Horman. Dr. Mussi, a questão do emprego aí teve um comportamento até surpreendente, porque muitos países, até o Brasil mesmo, em 2011, quando havia registrado uma queda no crescimento do PIB, apresentou uma taxa de crescimento do emprego formal, inclusive, diferente, por exemplo, do que ocorre na Europa. Mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse a aprofundar o exame dessa questão, porque, segundo documentos da CEPAL, o aumento do trabalho, a melhoria da sua qualidade, assim como os salários mais altos, têm contribuído para a expansão moderada da demanda interna na região e para o seu consumo. Isso é muito positivo. Em um grupo de países selecionados, a taxa de desemprego urbano regional caiu de 7,2% no primeiro semestre de 2011 para 6,8% no mesmo período de 2012. E para a região em seu conjunto, espera-se uma média de 6,5% para o ano, em comparação com 6,7% no ano passado. Quais são os fatores que estão influenciando nesse cenário? Essa dinâmica do emprego é muito interessante, como você colocou. Ou seja, a região conseguiu gerar empregos, mesmo dentro desse quadro internacional difícil. Bem, por que isso? Bem, primeiro, os próprios mecanismos de ativação do mercado interno, de expansão do comércio local, dos serviços, também de uma população mais educada, de novos investimentos em setores tanto de exportação, mas também setores dentro da economia, e também um certo esforço de buscar a formalização desses empregos, né? E com consequente impactos indiretos, né? Quer dizer, a pessoa, ao se formalizar, também ganha mais, tem benefícios e, portanto, pode pegar crédito, então há todo um dinamismo muito favorável. Dá mais estabilidade. Dá mais estabilidade, quer dizer, o banco só dá crédito tem estabilidade, claro, né? Claro. Então, esse é um resultado muito importante na região. Isso também se deve um pouco ao próprio momento demográfico da região, que estamos vários países passando pelo seu bônus demográfico, quer dizer, tem muita gente em idade de trabalho, diminuiu um pouco o número de, vamos dizer, de crianças, proporcionalmente, mas tem um outro problema que são os idosos, esse é outro aspecto. Então, o mercado de trabalho começa a ter uma certa evolução favorável, consistente na região. O problema primeiro, é a sua manutenção. Qual é a sustentabilidade desses empregos, né? E, portanto, fica todo o dilema que colocamos de como responder durante essa crise, quais vão ser os instrumentos, até onde eles se esgotam, né? E o foco, como o senhor falou, a tendência se focar, trabalhar em cima de diminuir as desigualdades, tornar esses países mais justos, vai ser uma possibilidade de saída, de geração de emprego? Vamos dizer, é um círculo muito favorável, que você, com emprego, tenta diminuir a desigualdade e com menos desigualdade, mais empregos são gerados, né? E, principalmente, você tem se um país quer se desenvolver, é um país que tem que ter trabalho, né? Emprego. Isso é uma frase que a nossa secretária executiva, Alicia Bassan, enfatiza muito, né? Então, você tem um momento muito favorável, mas há questões que ainda vão ter que ser enfrentadas no mercado de trabalho. Essa formalidade é dentro da atual estrutura, temos que buscar alguma reforma. Quais países e qual tipo de institucionalidade desse mercado de trabalho existem? Aqui no Brasil, nós pensamos que o mercado de trabalho é igual nos outros países. Não necessariamente, são muito mais frágeis, não tem a proteção que a nossa estrutura tem. Outros países também questionam se nós não protegemos demais, qual é a capacidade de resposta disso. Essa é uma eterna polêmica. Exatamente. Então, peso dos encargos como o crescimento parece que não vai ter o dinamismo tão rápido como tivemos em 2010, onde, claro, a fórmula fácil do economista, tudo crescendo, tende a se resolver fácil tudo. O crescimento será menor.
Então, alguns desses temas terão que estar em negociação. Por exemplo, o México está no meio de uma grande votação de uma reforma trabalhista, né, no qual ele tenta flexibilizar contratações, demissões, direitos, né? Então, é uma notícia boa da região, esperamos que tenha sustentabilidade, especialmente pelos resultados de melhor qualificação da mão de obra. Mas ela vai no sentido de flexibilizar a contratação? No caso mexicano, sim. Ela não vai apontar para uma crise tipo europeia, não? Mas isso é uma tendência da região? Desculpe, o senhor especificou bem que é mexicana. Tem alguns países que estão ainda buscando uma maior proteção do mercado de trabalho, né, especialmente o trabalhador. É uma maioria? Eu diria que está mais ou menos empatado. Tá? A Venezuela apresentou uma nova lei do trabalho que é no sentido inverso. Exatamente. Você tem os países configura talvez mais direitos. Que estão assim, numa fase como foi o Brasil pós-88, de confirmação de titularidade dos seus direitos, por isso a ideia da hora da igualdade que nós colocamos. Outros países que não, pensam ainda que talvez a flexibilização pode ser um mecanismo para ativar seu crescimento. A tendência no Brasil, na sua opinião, é qual? Aqui é um jogo bem empatado, eu acho, tendendo mais para a titularidade dos direitos. Doutor Múcio, como explicar que apesar dessas turbulências no cenário internacional, sobretudo no setor financeiro, nos Estados Unidos e na União Europeia, né, que eram os países mais desenvolvidos, de lá vêm as incertezas agora, apesar delas, existem condições de acesso ao sistema financeiro internacional e as reservas monetárias aqui na região estão aumentando e esse acesso se mantém, digamos, intacto. Não é também uma armadilha ou uma contradição? É uma armadilha, eu diria, que você tem que tomar muito cuidado de como vai operar, porque essas reservas que acumulamos foram parte de uma aposta de tentar manter a nossa competitividade, competitividade, vamos dizer, em termos financeiros, ou seja, que a nossa taxa de câmbio não fosse distorcionada por esse grande fluxo de capitais, que viriam aqui em funções de aplicações de curto prazo e até muitos também para investimentos diretos. Quer dizer, há uma grande disponibilidade de recursos. O problema é para que você quer esse capital e em que condições. Né? Vejamos, o investimento direto sempre muito bem-vindo, mas esse investimento direto vai gerar capacidade para uma maior, vamos dizer um termo bem separado, um maior progresso técnico dentro do país? Ele vai trazer conhecimento, vai trazer possibilidades de que a população, os trabalhadores, funcionários, aprendam essa nova tecnologia? Não parece ser nessa direção. Né? Então, o caso clássico é o caso chinês, né, que sempre negociava esses investimentos. Condicionava a entrada. A palavra mais forte que você está usando. Eu diria que aqui a região é muito mais aberta. Mas temos que ter políticas inteligentes para estimular esse tipo. Se quiser, o regime automotivo brasileiro vai um pouco nessa direção, né, de exigir inovação, exigir qualidade, estándares desse investimento estrangeiro, por exemplo. Caso contrário, é apenas transferência de patrimônio. Né? Por exemplo, o setor do etanol no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, teve uma fortíssima desnacionalização e a produção caiu. Ou também uma outra estatística que também se coloca é o quanto, quer dizer, o impacto favorável da região na Europa pelas remessas de lucros que nós enviamos. Né? Foram recordes em 2009, 2010 e creio que já 2011 também. Várias empresas multinacionais da região utilizaram o bom momento daqui e ainda mais favorecidas por uma taxa de câmbio valorizada em remeter seus lucros. Perfeito, faz parte do jogo. O problema é que temos que estimular que essas companhias continuem a investir no país. Doutor Carlos, no relatório da CEPAL fica constatada essa vulnerabilidade dos investimentos externos em relação à crise internacional. Né? O que o relatório apresenta como possibilidade de solução para esse tipo de problema? Não, aí é justamente os países buscarem a ter um certo, vamos dizer,
uma certa estratégia, plano, programação, depende do país como chama esse instrumento, né? De como ele deseja que a economia, ou vamos dizer, como ele gostaria de orientar os investimentos na sua economia, né? Então, importante, investimentos que melhorem a produtividade, que agreguem valor, que tragam progresso técnico, inovação, que ampliem mercados. Tem, então, N formas. O importante é o país ter uma noção de o que está acontecendo em seus setores. Quer dizer, desnacionalizar não quer dizer algo muito ruim. Pode ser extremamente favorável numa época que você precisa de capital e você precisa de novas tecnologias, né? Porque o investimento não é endividamento, quer dizer, é um capital que vem aqui para o país, né? Então, a região, o que a CEPAL coloca, bem, primeiro, vejamos quais são os setores e até nesse último documento, voltamos a usar um conjunto de palavras que era muito criticado nos 90, né, que é a ideia de política industrial, né? Ou seja, dos países terem política industrial no sentido de políticas que tragam novos setores. É um pouquinho mais duro do que política de competitividade, ou seja, a CEPAL, nesse documento, coloca a ideia de uma ação muito mais planejada e programada para esse tipo de investimento, por exemplo. Dr. Mussi, eu gostaria de colocar alguns novos dados para os seus comentários, né? Nas estatísticas extraídas da CEPAL, os maiores países da região registram um comportamento diferenciado em relação ao desempenho do PIB. Enquanto o PIB do Brasil em 2010 foi de 7,5%, em 2011 registra uma queda abrupta para 2,7%, com a previsão de nova queda para 1,6% em 2012. Já a Argentina registrou um crescimento do PIB de 9,2% em 2010, crescendo 8,9% em 2011, né? E quando já a crise internacional se agravara, e só agora, em 2012, deverá registrar uma queda brusca para 2% apenas. Já o México, outro grande, que estamos analisando os 3 maiores da região, registrou o crescimento do PIB de 5,6% em 2010, com uma desaceleração de 3,9% em 2011, mas com uma previsão de crescimento do PIB para 2012, né, para 4%. Por que razão a crise afetaria de forma diferenciada o PIB dessas maiores economias da região? Bem, primeiro pelos seus vínculos com a própria crise, né? Ou seja, México, o seu maior vínculo é com a economia norte-americana. Mais direto. Mais direto. Então, um pouco essa recuperação e depois um pouco falta de fôlego é quase correlato com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cresce, mas depois não cresce tanto. Como é que se desenvolve, né? Também o México tem forte concorrente no mercado americano com China. Então, tem todo um cenário específico mexicano. A Argentina é muito mais vinculada a recursos naturais, preços de commodities. Como na crise caíram, mas rapidamente voltaram, então os preços. Mas agora está uma certa tendência de queda em alguns produtos, dificuldades também de exportação, de quantidade, demanda. E também sua inserção, vamos dizer, um pouco mais diferenciada, não é tanto Estados Unidos, é mais Europa. E o Brasil é bem mais diversificado. Tem também Estados Unidos, tem Europa, tem também muita América Latina, né? Portanto, a crise vai batendo por vários pontos. E tem a China também. Tem China, claro. É isso que eu estou dizendo. Mas eu queria distinguir as diferentes reações de política econômica, né? Ou seja, o Brasil fez vamos dizer, a sua resposta via política anticíclicos, via consumo, via ação do governo, de incentivos, né? De uma expansão de crédito. E que gerou uma certa pressão sobre a economia que o governo teve que gerenciar via final de 2010, início de 2011. Mas frente ao quadro de crise, o Brasil está num momento de grande transição, ou seja, está mudando a sua relação juros-câmbio, mantendo a responsabilidade fiscal. Então, estamos num momento de ciclo de crédito bem especial, né? E que tudo indica que em 2013 teremos um melhor resultado. A Argentina já um pouco adiou isso,
né? Ela teve uma certa dificuldade de gerenciar como fazer esse movimento de políticas anticíclicas, de como retirar, de como financiá-los, né? Então, portanto, ela está num momento de decisão de como vai ser esse novo mecanismo de crédito interno, expansão de consumo, o papel do setor público. Ela teve uma desindustrialização muito grande há décadas, duas décadas. E agora ela está tentando forçar uma industrialização. Os resultados demoram nesse sentido, então vamos ver. E o México sempre foi muito mais conservador em suas políticas, quer dizer, foi um campeão das políticas de meta de inflação, e também, não podemos esquecer, a carga tributária mexicana, tirando os ganhos de petróleo, as transferências da Pemex, é metade da carga tributária brasileira. Então, não tem muito espaço para fazer políticas. Então, os resultados decorrem tanto pelos seus diferentes vínculos na economia internacional, como também na gerência da política econômica, ainda que haja muita semelhança entre elas. É certo que esses vínculos com os mercados internacionais são diferentes, mas o senhor acha que o prolongamento dessa crise resulta como tendência que o bloco interaja mais, se integre mais, se volte mais para esse mercado? Eu espero que sim. A CEPAL também coloca como a integração como um fator importante para a sobrevivência dentro dessa prolongada crise. O problema é que o esforço de integração da região já faz 50 anos, desde a criação da LAUC em 60, 61, né? E alguns blocos subregionais há uma maior integração, dentro do mercado comum da América Central, tem o Mercosul, né? Tem outras iniciativas. Mas tem um dado muito importante. Enquanto os esforços de integração da Europa e da Ásia ocorrem principalmente pelo comércio de bens intermediários, ou seja, de peças, de insumos. Eu vendo uma parte, você monta ali, traz de volta, tá? Isso é algo como 2/3, mais ou menos na Europa, um pouquinho menos na Ásia. Aqui é 20%. Nós temos uma certa mania de só querer integrar vendendo produtos finais. Ou seja, integrar apenas na comercialização final e não necessariamente em como nós podemos construir aquele produto de uma forma conjunta. Ou seja, faz falta integração produtiva. Então. Esse é o desafio. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui os outros instrumentos para essa integração aqui já mencionada, como o Banco do Sul e outras propostas que estão surgindo a partir da criação da Unasul e da CELAC. Continue com a gente.